Oi, eu sou a Gi. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero te ensinar a fazer esse bolo de abacaxi. Como que você chama aí na sua cidade? Bolo? Torta? É um bolo de abacaxi invertido com um caramelo maravilhoso que não fica tão doce, incrível aí para fazer para a família toda, com uma massa leve, fofinha e muito saborosa. Quer aprender? Então, bora pro vídeo. Eu vou começar aqui fazendo o caramelo, que vai aí, no fundo da forma. E para esse caramelo, o importante é você acertar a proporção. É o dobro de açúcar para a quantidade de água, ou seja, 2 por 1. Se você for utilizar uma xícara de açúcar, meia xícara de água. Eu vou fazer 2 xícaras de açúcar para 1 xícara de água. Eu começo colocando açúcar e vamos deixar esse açúcar dissolver lentamente. Se você tiver uma panela mais larga, melhor ainda, porque vai derreter mais rápido. E aí é em fogo médio a baixo, cuidando para não queimar, porque se queimar já era, vai amargar e vai ter que refazer. Então tem que estar sempre de olho, porque é rápido. Mexe de vez em quando aí com uma colher ou com uma espátula. Não é para mexer igual um brigadeiro, porque se a gente mexer demais o caramelo, ele cristaliza. Mas você pode sim mexer de vez em quando, para poder o açúcar dissolver todo por igual. O meu demorou em média aí uns 8 minutos para dissolver todo o açúcar em fogo baixo. E depois disso, que tá todo derretido e tá uma cor assim de guaraná mais escurinho, eu gosto dessa cor pro bolo e não tá amargo, eu coloco a água. Coloco a água toda de uma vez, você pode utilizar água de temperatura ambiente ou até mesmo água já quente. Mas ele vai espirrar e ele vai endurecer todo o açúcar, é normal. E agora temos que dissolver todo esse açúcar que virou caramelo na água. Então você pode até aumentar um pouco o fogo, mas cuida para não reduzir demais. É só mesmo para derreter o açúcar, que com o contato da água ele endureceu. Esse é o ponto que eu quero, ele já está todo derretido. Se por um acaso ficar um cristalzinho ou outro de açúcar que não derreteu, na hora de colocar na forma você pode retirar com uma colher, ou até mesmo passar esse caramelo na peneira. Mas o meu aqui ficou lisinho, ficou 1 grãozinho só de açúcar que depois eu retiro. Eu coloco imediatamente na forma, que não precisa untar. Essa minha forma tem 30 por 20. E aí eu coloco todo o caramelo e eu não coloco o abacaxi agora de imediato. Eu gosto de esperar um pouquinho aqui na forma para ele dar uma leve endurecida e depois eu vou explicar para vocês o porquê. E agora vamos para o segundo passo da receita, que é a massa. Eu vou fazer aqui na batedeira planetária, mas também dá certo fazer na batedeira de mão. Então eu começo aqui colocando os ovos. Agora eu acrescento a margarina. Eu estou usando uma margarina normal com sal. Você pode também utilizar manteiga sem problema nenhum. E bato um pouco até ficar mais clarinho. Acrescento o açúcar e bato bem até virar tudo uma mistura homogênea e um creme mais branquinho. Coloquei aqui também uma colher de essência de baunilha, é opcional, você não precisa colocar. Se você tiver essência de abacaxi e quiser colocar na massa, também pode. Você pode até colocar gelatina de abacaxi, mas não é simplesmente colocar o pó aqui na massa, já é outro preparo. Eu particularmente não gosto de usar esses tipos de essência de sabor assim artificial. Eu adoro a de baunilha, a massa de baunilha fica suave, não fica muito forte, o sabor artificial é muito forte. Mas se você gosta, quer deixar um saborzinho de abacaxi também na massa, você pode colocar. E por último, eu separo a farinha e o leite. Eu vou utilizar uma farinha de trigo com fermento. Todos os vídeos aqui no canal eu utilizo uma sem fermento e acrescento fermento. Mas é só para mostrar que de repente você vai comprar a farinha somente para fazer esse bolo. Você não precisa comprar a farinha e fermento. Pode utilizar a farinha com fermento que dá certo. Ele vai ficar macio, fofinho. E eu não acrescentei mais fermento. É só o mesmo fermento da farinha. Mas caso você use a farinha normal, é só acrescentar uma colher de sopa de fermento. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar tudo especificado para vocês. E agora eu coloco 1/3 da farinha e um pouco do leite. Bato só para misturar, não posso bater demais, senão vai solar essa massa, vai ficar uma massa pesada. Então, só para misturar e coloco mais um pouco da farinha, um pouco do leite, até terminar os dois. Eu dividi a farinha em 3 partes e o leite em 2 partes. Pode até desligar a batedeira nessa hora e fazer com o fouet,
ou com a batedeira ligada na velocidade mínima e acrescentando aí farinha e leite, farinha e leite. Eu só não fiz assim porque eu acho que faz muita sujeira. A farinha espalha demais. Caso sua farinha seja tradicional sem fermento, por último você coloca uma colher de sopa de fermento e mexe. E agora, deixa eu mostrar para vocês o porquê que eu não quis colocar direto os abacaxis na forma. Eu gosto que o caramelo dê uma leve endurecida, bem leve, para eu espalhar esse caramelo nas laterais. Você pode utilizar uma forma redonda até a forma mesmo de furo central. Se você utilizar essa, eu aconselho que você unte a parte do meio para não correr o risco de grudar o seu bolo. Tá? E você corta o abacaxi em pedaços menores, não tem problema nenhum. Faz com a forma que tiver na sua casa. E agora eu coloco o abacaxi. Você pode utilizar o abacaxi normal. Eu gosto de tirar o miolo. Tem gente que gosta com, não tem problema nenhum. Mas você também pode utilizar abacaxi em lata. Fica idêntico? Não. O abacaxi normal, ele é muito melhor do que o enlatado. Mas se você tiver um abacaxi em lata na sua casa e não sabe o que fazer com ele, você pode fazer esse bolo que fica maravilhoso também. Eu tô usando os dois aqui para vocês verem, vou colocar os dois no mesmo bolo, provei e assim, o enlatado fica muito bom. Claro que provando com abacaxi fruta mesmo, sente um pouco a diferença, né? É mais gostoso. Mas se você só tiver a lata na sua casa e não sabe o que fazer, faz esse bolo que fica incrível também. Se eu só tivesse enlatado, eu faria e ficou muito bom. E ele vem cortadinho, bem mais certinho, né? Fica até mais bonito. E agora eu já despejo toda a massa. Essa massa deu assim certinho na conta dessa forma, porque eu tô acostumada a fazer essa massa nessa forma, mas sem o abacaxi e o caramelo, né? Então aumentou um pouquinho. Se você quiser fazer numa forma um pouco maior, essa receita da massa dá. Só vai usar mais um pouquinho de caramelo e mais um pouco de abacaxi. Mas essa receita da massa dá. Ele não vazou da forma, mas vocês vão ver aí que ele ficou bem mais altinho. Então você pode utilizar até numa forma um pouco maior. Ele fica mais baixo, mas vai ficar incrível também. Meu forno já está pré-aquecido. Eu assei esse bolo, gente, a 200 graus. Aí no finalzinho, como a massa ficou um pouquinho a mais pro tamanho da forma, ele estava dourando demais, eu diminui para 180 e deixei lá. Por esse motivo, o meu demorou mais ou menos 1 hora no forno. Mas se a sua forma for maior, vai demorar um pouquinho menos. Mas ele ficou incrível, ficou fofinho, não ficou seco, justamente por eu ter diminuído o forno e deixado ele no forno bem baixinho até terminar de assar no centro. Para desenformar, o ideal é desenformar ele morno, não totalmente frio para o caramelo não endurecer e grudar na forma, e nem quente para não correr o risco do bolo quebrar. Mas se você esqueceu de desenformar e tá frio, o que você faz? Você vai pegar o bolo, vai colocar na boca do fogão mesmo, vai ligar aí a boca do fogão, deixa alguns segundinhos, porque o caramelo vai voltar a ficar mole, vai voltar a derreter, e aí você desenforma. Eu tirei do forno, esperei 15 minutos e desenformei. Gente, esse bolo ficou incrível. Não fica extremamente doce. E essa massa, eu não tenho o que falar. Eu amo essa massa. É uma das minhas massas preferidas. Eu faço diversos tipos de bolo com essa massa. Porque essa massa é incrível. Ela é levinha, ela é fofa, ela é amanteigada, mas ela é incrível. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!